Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filhos de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, do lado oriente de Betel. Armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Queridos, até aqui esse texto, quando nós olhamos para esta palavra, nós estamos falando de um homem chamado Abraão, nosso pai na fé. Conhecida a história. Quando nós olhamos para a vida deste homem Abraão, nós encontramos nele um homem que conhecia Deus. Um homem que falava, diz a Bíblia, face a face com Deus. E quando a Bíblia está dizendo que Abraão falava face a face com Deus, era porque Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão conhecia o Deus que ele servia. Abraão é o único homem na Bíblia que Deus diz assim: Abraão, meu amigo. Abraão é amigo de Deus. Abraão tem uma intimidade, uma experiência singular, intimidade com Deus. Mas quando nós olhamos para a trajetória de vida de Abraão, quando nós olhamos para a caminhada de fé de Abraão, nós vamos ver que pelo menos 4 coisas acompanhavam Abraão. A primeira coisa que acompanhava Abraão era a tenda. Aonde Abraão chegava, ele armava uma tenda. A segunda coisa que acompanhava Abraão era o poço. Além de armar a tenda, Abraão cavava um poço. Terceiro lugar que acompanhava Abraão era o altar. Tenda, poço e altar. Quando Abraão levantava um altar e oferecia um sacrifício, Deus se manifestava e fazia uma promessa. Então acompanhava-se Abraão, tenda, poço, altar e promessa. O único lugar que Deus não fez uma promessa a Abraão e ele não levantou o altar foi no Egito, e lá ele omitiu. E a Bíblia vai dizer que este homem é acompanhado, essas coisas acompanham a vida de Abraão. E isso nos mostra algumas lições. Eu poderia me deter na tenda, poderia também me deter, quem sabe, ao poço, mas vou me deter aqui sobre o altar de Abraão, porque eu quero falar sobre uma vida de altar. Primeiro, precisamos entender quando que surge o altar de Deus na nossa vida. O altar de Deus surge na nossa vida quando Deus vem ao nosso encontro. Porque todas as vezes que Deus se manifesta na vida do homem, há uma mudança, há uma transformação. Quando nós olhamos para a própria vida de Abraão, porque esse texto que lemos não vai chamar ele de Abraão, vai chamar ele de Abrão.
Mas a partir do capítulo de número 13, a partir do capítulo de número 15, nós vamos ver Deus dizendo: o teu nome não será mais Abrão, que significa no hebraico exaltado, mas Deus vai dizendo assim: o teu nome agora, a partir de hoje, se tornará Abraão, que quer dizer pai de uma grande multidão ou de uma nação. Deus está mudando a vida de Abraão a partir do encontro em que o altar de Deus surge na sua vida. Quando nós olhamos para a história de Saulo a caminho de Damasco, e a Bíblia diz que ele cai por terra e tem um encontro com o Senhor Jesus, a transformação é visível quando o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu estás me perseguindo? Mas a partir de hoje tu não será mais não perseguirá mais a igreja do Senhor. Tu não vais ser alguém que vai perseguir, mas tu também serás um perseguido pelo amor do meu evangelho. E a vida de Saulo é transformada. Porque o maior momento da nossa vida e o momento decisivo da nossa vida não ocorre quando nós decidimos fazer alguma coisa para Deus. Mas o maior momento, a maior decisão da nossa vida, o momento decisivo na nossa vida é quando nós temos um encontro com Deus. Aleluia! Eu me criei na igreja. Eu nasci na igreja. Sempre digo que nasci debaixo de banco de igreja. Neto de crente, filho de crente. Mas aos meus 12 anos de idade, eu lembro de um culto na igreja sede, onde nós congregávamos no campo, lá no sul do estado de Santa Catarina, na cidade de Sombrio. Mas eu lembro que em um culto que eu estava, aos meus 12 anos, era um adolescente, e eu fui tocado pelo Espírito Santo, pela sua palavra. E naquela noite, eu não lembro como desci as escadas da galeria, mas eu lembro que de repente eu estava aqui diante do altar e dizendo a Deus: Senhor, a partir de hoje a minha vida não é mais minha, mas a minha vida é tua. Aleluia. Até porque, irmãos, como natureza humana, que homem que somos, carnais, natureza carnal, não é nossa vontade nos tornar um homem de altar. Não é nossa vontade própria ter uma vida de altar. Até tem uma letra de uma canção, não sou muito fã de quem canta, mas aquela letra diz uma verdade: todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. E quem aqui não é tentado pelo pecado? Porque a nossa natureza carnal, todo dia sofre tentações. Não é nossa vontade nos tornar um homem de altar. Mas quando Deus se revela neste altar, na nossa vida, este altar é edificado em nós. Aleluia. O tempo nos torna um homem de altar. Nós vivemos no mundo do imediatismo. Nós vivemos no mundo onde as coisas acontecem tão rápido, que se manda uma mensagem do WhatsApp, se alguém não responder, então nós ligamos logo em seguida, porque nós queremos respostas imediatas. Aonde nós pegamos o nosso smartphone e nós, com a palma da mão, nós falamos com as pessoas do outro lado do mundo, aonde elas estiverem. Aonde nós, na palma da nossa mão, nós temos as notícias de todos os lugares em questões de segundo. Nós vivemos no mundo do imediatismo. Eu lembro que quando pequeno também, minha mãe pegava uma panela com grãos de pipoca para fazer a pipoca. E ela colocava a pipoca ali e ficava chacoalhando de um lado para o outro, em cima da chama do fogão, porque nós estávamos ansiosos para ter uma pipoca. Hoje, pega-se um saquinho, coloca no micro-ondas, aperta um botão e logo as pipocas estão estouradas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida espiritual não está num apertar do botão. A nossa vida espiritual não está num clique na internet. A nossa vida espiritual,
O altar construído por Deus é uma caminhada com Ele. É uma jornada com Ele. Então, quanto mais você anda com Deus, mais você conhece o Deus que você serve. Quanto mais você caminha com Deus, mais Ele se revela para você. Quanto mais você anda com Deus, mais você vai descobrindo a grandeza e a majestade de Deus. E pessoas consagradas não são apenas aquelas que falam sobre consagração, sobre santidade, mas são aquelas que de fato estão dispostas a entregar a sua vida para Deus, para ter uma vida de altar com Deus. E o que era uma vida de altar com Deus? Uma vida de altar com Deus é relacionamento. Uma vida de altar com Deus é comunhão, e nesta comunhão, neste relacionamento, nós temos a oração, nós temos a adoração, nós temos o louvor, nós temos uma busca incessante e uma entrega totalmente a Ele. Aleluia! É aqui que surge o altar. Mas o altar tem um propósito, e qual é o propósito do altar? O propósito do altar de Deus na nossa vida é que neste altar nós venhamos entregar a nossa vida integralmente a Deus. Porque não importa o quanto nós possuímos, Deus requer sempre do ofertante uma oferta integral, uma oferta completa. Deus não pode aceitar menos que a nossa consagração de vida completa. É por isso que Paulo vai escrever aos Romanos. E quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, verso 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verso 2 ele diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está o propósito do altar, uma entrega totalmente, mas sempre vivo no altar de Deus. Deus não aceita uma oferta morta. Deus não quer um sacrifício morto. Deus não quer uma vida morta no seu altar. Deus quer um sacrifício vivo. Até o sacerdote no Antigo Testamento, quando ele ia oferecer uma oferta de cereal, uma oferta de trigo, ele pegava um molho de trigo e trazia em cima do altar, e em cima do altar ele movimentava aquele cereal, aquele molho de trigo, porque não poderia ser uma oferta diante do altar de Deus. É impossível, querido, nós estarmos em um ambiente como este espiritual e não sentirmos que o Espírito Santo está falando conosco. E não sentirmos que Deus está neste lugar e não oferecermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia, aleluia. Infelizmente, deixa eu dizer uma coisa, que como pastor de igreja hoje, pastoreando a igreja de Taió, crente, envolvido no ministério, 14 anos de idade já estava pregando, já era auxiliar da igreja. Mas nunca vi como hoje, um tempo em que muitos crentes vêm para a igreja, e ao invés de oferecer um culto racional ao Senhor, estão oferecendo um culto condicional. E o que é o culto condicional? O culto condicional é aquele culto em que você condiciona a tua adoração a quem prega e a quem canta. E aí, se for a irmã Zefina que vai cantar, eu não dou glória a Deus. Mas se for a irmã Quinca, eu dou glória a Deus. Se for
o irmão Zezinho que vai pregar, eu dou glória a Deus. Mas se for o irmão Juquinha, eu não dou glória a Deus. Se o estilo de louvor não me agrada, eu não glorifico. Se o estilo de louvor me agrada, eu glorifico. E o que é isso, pastor? Isto é culto condicional. Você está condicionando o teu culto a quem prega e a quem canta. Você está condicionando ao estilo de mensagem que você quer ouvir e ao estilo de mensagem que você não quer ouvir. Você está condicionando o teu culto ao estilo de louvor que você quer ouvir e ao estilo de louvor que você não quer ouvir. Mas entenda uma coisa, que o nosso culto ele não é condicional, não está relacionado a quem canta e a quem prega, ao estilo de louvor que ouvimos ou deixamos de ouvir. O nosso culto ele é racional. E o que é um culto racional? Não importa quem canta e não importa quem prega, não importa o estilo de mensagem ou o estilo de louvor, a minha adoração é para Deus, o meu louvor é para Deus, a minha oferta é para Deus, a minha adoração é para Deus. Quem está sentindo que Deus está recebendo a tua adoração? Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo de Deus aqui. Que já tem crente entendendo que não é culto condicional, mas que é culto racional. Não importa, aleluia, você chegou aqui nesta noite e há uma promessa. E qual é a promessa? Aonde estiveres reunido no meu nome, seja um, seja dois ou seja três, eu estarei presente. Jesus está na casa e na medida que você se manifestar, Ele vai recebendo a tua adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. E este culto não se trata somente de ofertas e de bens, porque muitas vezes nós nos tornamos religiosos, muitas vezes nós nos tornamos batedor de carteira. Nós começamos a pegar a nossa carteirinha de membro e dizer: cumpri as minhas obrigações, fiz o que deveria ter feito, cantei o hino da harpa, eu fiz a leitura, ouvi a mensagem, e quando passou aqui o gasofilácio, eu ofertei, está tudo certo. Só que este culto racional, ele vai além de tudo isso. Este culto racional está além de todas as nossas atividades, porque não se trata somente de ações aqui. É muito fácil nós chegarmos em um culto como este, quem sabe pegar uma oferta de um valor expressivo, a moeda que você tem no seu bolso, e colocar na salva e dizer: eu já ofertei. Mas este culto racional se trata de uma oferta muito maior. O mais difícil não é colocar um dinheiro na salva. O mais difícil é entrar naquela porta e estar em um ambiente como esse, levantar as suas mãos ao céu e dizer: Senhor, eu quero ser a oferta deste culto. Já tem crente entendendo o que o Espírito Santo está falando com nós. O mais difícil é chegar neste culto, pastor Sérgio, e dizer: eu quero ser a oferta de adoração a Deus neste culto. Eu quero ser uma oferta de gratidão no altar de Deus. Aleluia, aleluia. Porque infelizmente nós, por aprender errado, ensinamos errado. Que o culto é um lugar de tão somente receber. Mas o culto não é lugar de receber. Culto é entrega. Culto é oferta. Culto é oferecer. Culto é dádiva que se dá. E aí alguém pergunta: pastor, mas o senhor está me deixando frustrado porque nesta noite de edificação eu vim aqui para receber.
E deixa eu dizer uma coisa para você: na medida que você deixa a tua oferta no altar de Deus, não precisa nem você estar aqui dentro para você receber. Na medida que você entrega a tua adoração aqui dentro, na medida que você vai entregando a tua vida como oferta de sacrifício, você pode sair ali na rua, pegar a Avenida Getúlio Vargas, entrar no carro, e quando você está dirigindo o teu carro, a bênção de Deus vir sobre a tua vida. Meu irmão, você está lá no seu trabalho, mas na medida que você está trabalhando, amanhã de manhã, durante a semana, onde você estiver, na medida que você deixou no altar de Deus, aqui neste culto de adoração, não precisa geralmente você estar aqui, a bênção de Deus está sobre aquele que tem uma vida de altar com Ele. Quem pode levantar a sua mão e glorificar? Segure a tua mão levantada. E se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Se você tem línguas estranhas, fale em línguas estranhas, porque tem crente que já entendeu que o culto não é condicional, mas o culto é racional. Aleluia. Aleluia. Preciso caminhar para o final. Falei que não ia me deter na tenda, mas deixa eu fazer uma conotação, um exemplo bem rápido do que é tenda e do que é altar. Claro que há sempre uma relação entre altar e entre tenda. Altar, Deus lida conosco, com a nossa vida espiritual. Na tenda, Deus lida com aquilo que nós possuímos, com os nossos bens, com as nossas posses. Mas há um significado, há uma relação entre o altar e a tenda. Altar é permanente, tenda é transitório. Vida com Deus não passa, tenda passa. Hoje você tem um casaco, uma blusa, um paletó, amanhã você vai descartar e vai pegar outro, porque este vai puir, vai envelhecer. A tua casa, você vai precisar reformar. O teu carro, você vai precisar trocar daqui a um tempo. Por quê? Porque isso é transitório, isso é tenda. Teu dinheiro você tem hoje, amanhã você pode ter outra quantia, maior ou menor. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Eu fui criado com meus pais, mas eu sempre fui aquele neto que ia para a casa dos avós. Como eu tenho saudade. Eu era aquele neto que quando ia para a casa dos avós, eu só voltava se o pai e a mãe fossem lá buscar. E eu me deparei, o meu avô, um homem muito crente, pioneiro da Assembleia de Deus no sul de Santa Catarina. E muitas vezes eu me levantava de madrugada, pastor Sérgio, para ir ao banheiro. E havia um lugar na cozinha, uma cadeira de palha, que o meu avô toda madrugada, eu levava um susto, porque quando eu estava passando do quarto para ir ao banheiro, eu encontrava o meu avô de joelhos dobrados. E eu era uma criança. E ele estava ali falando com Deus, orando. Eu lembro que nessa mesma época, meu avô comprou uma rural. Meu avô do sítio, do interior, trabalhava com abelha, trabalhava com gado, trabalhava em tantas coisas, atendia alguns pontos de culto, algumas congregações, levava os irmãos, e ele comprou uma rural muito bonita, uma rural vermelha, cheia de adesivo. E aquela rural, ele era encarpetada por dentro, no painel tinha muitos botões, e tinha muitos acessórios nas portas de trás, na frente. Ele foi tirando aqueles acessórios que era muito pesado, aqueles bancos encarpetados, botar comida para o gado, botar caixa de colmeia de abelha, aquilo ali foi se rasgando, ele foi tirando, e aqueles botão que tinha na frente, mais ou menos uns 30, ele deixou só de ligar o farol e ligar o para-brisa. E eu lembro que esta rural, nós temos foto, nós temos filmagem dessa rural, ela passou na nossa família uns 25 anos, e aquilo ficou marcado. E depois de 25 anos, o meu avô então vendeu ela, porque já estava deteriorada, não tinha mais serventia. Mas depois de 25 anos, e agora, essa semana passada fez 7 anos que ele morreu, e antes de ele morrer, em 2015,
Ele foi ordenado a pastor, como pastor de honra, com 94 anos de idade. E antes de ele morrer, eu e a minha esposa, a pastora Débora, nós estivemos na casa dele. E por coincidência eu dormi na casa dele. E por coincidência eu me levantei de madrugada. E sabe onde é que estava o meu avô? No mesmo lugar. Na mesma cadeirinha de palha. Orando de madrugada e dizendo: Senhor, salva almas. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso pastor. Traz os desviados. Sabe por quê? Porque tenda passa, mas vida de altar com Deus permanece. Aleluia. Tudo pode passar na tua vida, mas o altar e a intimidade que você tem com Deus não pode passar. Tudo pode passar na tua vida, mas não deixa por nenhum momento a atividade da tenda te afastar do altar de Deus. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, e era o próprio Jesus, apareceu na porta da tenda de Abraão e disse a Abraão: tu terás um filho. E a Sara estava tão envolvida com a atividade da tenda que ela riu. E o anjo do Senhor disse: Sara, por que tu riu? E ela disse: eu não rio. O anjo disse: ri-se sim. Ela disse: não rio. O anjo disse: ri-se sim. E daqui a 1 ano tu abraçarás um filho, e o nome dele será chamado Isaque, que significa sorriso. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando você está envolvido com a tenda, você começa a duvidar das promessas de Deus. Quando você está envolvido com o transitório, você começa a duvidar daquilo que Deus tem para a tua vida, da tua chamada, do teu ministério, daquilo que Deus prometeu. Não deixa. Tudo aquilo que te afasta do altar de Deus não é de Deus. Se o teu trabalho te afasta do altar de Deus, esse trabalho não é de Deus. Se um relacionamento que você tem te afasta do altar de Deus, este relacionamento não é de Deus. Porque tudo que é de Deus, aproxima-se o homem de Deus. Eu finalizo, queridos. Finalizo dizendo que quando nós temos este altar com Deus, há resultados eternos. E qual é o resultado eterno? O resultado eterno é que você tem resultados de uma renúncia. E você não busca os seus interesses próprios, porque você conhece o Deus que você serve. Quando você olha para Abraão mudado, um altar, vivendo uma vida de altar com Deus, aonde ele passa, ele levanta um altar. Chega um momento da trajetória de Abraão, que o texto que lemos diz que o seu sobrinho Ló está lhe acompanhando, mas lá na frente, Ló vai chegar para Abraão e dizer: tio Abraão, nós precisamos nos separar, porque os pastores de ovelhas, de gado, estão discutindo por falta de pasto. Aí eu fico imaginando Abraão, homem de altar com Deus, homem de intimidade com Deus. Parece que vejo ele olhando para Ló e dizendo assim: ô Ló, fica tranquilo, meu filho, escolhe. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E diz a Bíblia que Ló olhou para Sodoma e Gomorra e viu as campinas verdejantes. E quando Ló olhou para as campinas verdejantes, o que veio na mente de Ló? Eu vou ficar rico, o meu gado vai engordar e é aqui que eu vou me dar bem. Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Diz a geografia bíblica que Abraão subiu as montanhas rochosas. Só que a Bíblia vai dizer que Deus fez Abraão prosperar de tal modo que Deus disse a Abraão: tudo que tu vê, ao oriente e ao ocidente, eu estou te dando como herança. Entenda uma coisa: quando você tem uma vida de altar com Deus, quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, você entende uma coisa: que a bênção não está na esquerda, a bênção não está na direita, a bênção está sobre a tua vida. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te fará prosperar. Deus te fará
prosperar. Deus te fará prosperar. Deus te fará prosperar. O segredo é o altar. O segredo é o relacionamento com Deus. O segredo é a intimidade com o Pai. Não importa o que vem depois. Não importa se alguém escolheu a esquerda ou se alguém escolheu a direita. Se tem altar com Deus sobre a tua vida, aonde você colocar as tuas mãos, aonde tu colocar os teus pés, haverá bênção de Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu fico intrigado. Como pastor, aqui em Joinville não tem. Mas de crente que fica correndo atrás de profecia, de crente que fica correndo atrás de profeta, de crente que fica correndo atrás de revelação, de crente que fica correndo atrás de apóstolo, de bispo, de missionário, de pastor. Pare, pelo amor de Deus. Pare. Se você tem vida de altar com Deus, não é você que vai correr atrás da bênção. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 1 e 2, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora escute o versículo de número 2: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Eu quero orar por você, Pai. Na tua presença nós estamos, aqui está o teu povo, a tua igreja. Senhor, a tua palavra foi ministrada e tu és fiel para fazer cumprir, Senhor, tudo aquilo que tu prometeste aos teus filhos. Homens e mulheres que estão renunciando, Senhor, e tendo uma vida de renúncia para ter um relacionamento contigo no altar. Homens e mulheres que nesta noite estão fazendo ressurgir este altar na sua vida. Homens e mulheres que estão fazendo com que este altar se torne vivo na sua presença, Senhor. Edifica este altar na vida deste homem e desta mulher, e nós abençoamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo.